O mapeamento e modelagem de processos nos ajudam a entender como os processos funcionam na sua íntegra, no Gemba, nos dando visibilidade sobre o seu contingenciamento, quando o processo sai do eixo. E nesse vídeo, vocês vão poder entender como aplicar mapeamento e modelagem na prática. Olá, eu sou Jameson Moreira, consultor na VELG e professor de Produtividade e Processos. Nessa série de vídeos estamos desmistificando o BPM e nesse vídeo especificamente falaremos sobre a análise de processos e os diagnósticos de oportunidades e necessidades. Se esse assunto te interessa, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber nossas atualizações constantemente. No vídeo anterior, nós falamos sobre cadeia de valor e dar visibilidade à integração do macroprocesso do negócio. Neste momento, nós passamos então à fase de identificar os possíveis processos existentes nessa cadeia de valor. Essa identificação trata-se de um entendimento junto com as áreas de negócio para saber quais são os processos executados que podem ser vinculados diretamente ao core business do negócio, aos processos de apoio ou ainda a processos de gestão. Na prática, é fazer uma listagem considerando todas as possibilidades de execução de alguma operação dentro do negócio. Lembrando, nenhum processo pode fazer parte do negócio que não tenha um vínculo direto com a cadeia de valor. Uma vez feita essa listagem de todas as possibilidades de execução, vem a hora da priorização. Quais processos são mais prioritários pela visão estratégica do negócio ou ainda quais processos são mais deficientes de agregação direta de valor ao cliente ou ainda que são processos de suporte e que acabam interferindo ao core business do negócio. Essa priorização, existem diversos métodos a serem utilizados. O que normalmente nós trabalhamos no nosso dia a dia é com o método GUT, Gravidade, Urgência e Tendência, que nos possibilita, através de uma análise científica, identificar quais processos são mais importantes através de uma visibilidade de identificação de prioridade, onde os membros da organização e os próprios executores do processo participam, nos dando vazão a matriz de priorização. Nessa matriz, nós trabalhamos diretamente quais processos serão trabalhados, analisados, diagnosticados num primeiro momento dentro de um projeto BPM e quais processos podem ficar para uma segunda rodada dentro do roadmap. Uma vez identificados quais são os processos primordiais a serem trabalhados, vamos para a prática, vamos para a ação em campo, de preferência no Gemba. Para quem não sabe o que é Gemba, é onde as coisas acontecem. Fazer entrevistas com os usuários dentro de uma sala fechada com o ar-condicionado ligado não é suficiente para entender o processo na prática. É muito importante que você vá ao lado daquele operador ou daquele usuário, visualizar e, se possível, filmar o processo como ele acontece, para que se entendam todas as interfaces, sistemas utilizados, formulários preenchidos e, principalmente, quais são as dificuldades das pessoas em executar aquele processo, em dar vazão àquela operação. Seja num formato de dificuldade física, muitas vezes pode ser na infraestrutura, dificuldades sistêmicas. Os sistemas que são utilizados não possibilitam uma boa aderência ao processo ou ainda dificultam o trabalho. Tudo isso visualizando a burocratização do processo, entendendo onde são os gargalos, onde estão as limitações e principalmente onde o processo trava, onde ele não fica fluido. Esta fluidez que nós buscamos nos processos, nós também chamamos de azeitamento de processos. O azeite nos lembra algo que desliza. E é este princípio que a gente busca identificar, onde o processo não está deslizando. Nessa fase do mapeamento de processos, nos é permitido identificar se o processo não está sendo executado corretamente por falhas de pessoas, por falhas de regras de negócio, por falhas de tecnologia ou qualquer outra restrição que exista dentro do ambiente de execução. Por exemplo, uma regra de negócio que faz parte de uma legislação vigente. É algo que predomina para que a execução do processo ou o resultado daquela operação seja entregue de acordo com alguns parâmetros pré-definidos. E isso nos faz perceber se esses parâmetros estão sendo cumpridos ou se existem dificuldades na operação que não permitam essa entrega. Neste momento de entendimento dos processos como eles acontecem na prática, existe uma dificuldade muito comum dentro das organizações.
as pessoas acabam escondendo uma parte do jogo, uma parte das regras que são executadas ou ainda uma parte da operação. Ou por medo de exporem o seu conhecimento e acabar perdendo a sua vaga, ou ainda por receio de não estar cumprindo um padrão que já estava pré-definido e que, por algum motivo de força maior, tenha sido deturpado no meio do caminho. É muito importante que as pessoas que sejam entrevistadas, tanto no Gemba quanto nas reuniões de projeto, elas tenham confiança na equipe de projeto, pois senão nós não conseguiremos descer no nível de execução, também chamado de nível atômico dos processos. Uma vez entendido como os processos funcionam na prática, é hora de se fazer os diagnósticos. Entender se dentro destes processos existem oportunidades de melhoria ou necessidades de melhoria. Qual é a diferença entre oportunidade e necessidade? Na necessidade, o processo não está funcionando a contento e tem que ser melhorado. Então fica ali uma indicação de que aquilo necessita ser melhorado o mais rápido possível. Já na oportunidade, talvez seja um processo que já esteja fluindo, que já esteja entregando algo a contento, mas existe uma oportunidade de melhorá-lo ainda mais. Essa é a premissa da melhoria contínua. Diversos são os métodos utilizados para se fazer o mapeamento do processo, o entendimento de como ele funciona. Indiferente qual seja o método, o mais importante é que ele fique entendível, que aquela pessoa que está lendo aquele mapeamento possa sim transportar isso para um desenho. E neste momento entramos na modelagem do processo. A modelagem, ela nos auxilia no entendimento do processo de ponta a ponta, olhando para o seu fluxo, observando papéis e responsabilidades, atividades executadas que agregam ou não valor, além da interação entre as pessoas e as tecnologias envolvidas nos processos. A modelagem também tem algumas técnicas específicas. Um exemplo que eu posso dar é o fluxograma. É uma forma de se fazer modelagem, desenhar o processo através de um fluxograma. O mais comum utilizado no BPM é o BPMN, que é a notação do processo de negócio. Nesta notação, são instituídos padrões de ícones e de diagrama para que haja um entendimento comum, tanto para as pessoas que estão modelando quanto as pessoas que vão fazer a leitura destes processos posteriormente. O padrão BPMN nos permite entender de quem é a responsabilidade pela execução de uma tarefa ou atividade dentro de um processo, nos permite entender em que momento um sistema pode ser acionado, nos permite entender as bifurcações dos processos, entender o contingenciamento, onde um processo se divide em duas partes, podendo ser executado ou através de uma resposta sim ou através de uma resposta não. Esse contingenciamento citado tem muito a ver com os problemas decorrentes da operação, onde normalmente acontecem os problemas na operação e de que forma esses problemas são tratados dentro do próprio processo. Pois uma coisa é nós mostrarmos o caminho perfeito do processo, a outra é nos prepararmos para caso o processo saia do eixo, nos dando visibilidade sobre a contingência, sobre como tratar uma exceção. Muito bem! Espero ter contribuído mais um pouco para esse conhecimento que está sendo buscado sobre mapeamento e modelagem de processo. Neste vídeo falamos então sobre o as-is dos processos e continue acompanhando essa série. Nos próximos vídeos falaremos sobre melhoria de processos e sobre indicadores de performance. Continue acompanhando o nosso canal. Até o próximo vídeo!